Venho nesta tarde de segunda, senhora presidente, falar sobre alguns temas. Esta tarde de plenário vazio, porque muitos estão no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa que nós todos conhecemos. Muito bem. O primeiro tema é, mais uma vez aqui, defender a votação aberta aqui no Senado da República. Senhora presidente, nós assumimos um compromisso de toda semana subir a esta tribuna e defender a votação aberta. Não só neste rumoroso caso que nos atormenta, que estamos a viver, nós todos aqui no Senado, mas para que nós não possamos, logo no semestre que vem, no ano que vem, estarmos discutindo o mesmo tema, se mais um lamentável fato ocorrer com o senador da República. Nós não podemos permitir, senhora presidente, que a escuridão ainda permaneça na votação dos representantes do povo. Nós não podemos permitir que o cidadão eleitor, o dono do poder, aquele que a Constituição da República, no artigo 1º, parágrafo único, oferta a titularidade do poder, não saiba de que maneira o seu representante votou. Isto não é possível em uma democracia, senhora presidente. O eleitor do meu estado, do município de Confresa, de Colniza, de Rondolândia, no município de Aripuanã, ele tem o direito constitucional, o direito republicano de saber em quem o seu representante nesta casa votou. Por isso, mais uma vez, subo a esta tribuna para defender a votação aberta e que Sua Excelência, o presidente desta casa, o presidente Sarney, novamente em reunião com as lideranças, decida que nós precisamos colocar este tema em pauta. E aí, cada senador, cada senadora assuma a responsabilidade de votar pelo segredo, pela escuridão, ou votar pela abertura dos votos, votar pelas luzes da democracia dentro desta casa. O segundo tema, a senhora presidente, senhoras e senhores senadores. O juiz federal da 11ª Vara de Goiás, o doutor Paulo Augusto Moreira Lima, foi aquele juiz federal que decretou a prisão do Cachoeira e da quadrilha que se encontra ao derredor do Cachoeira. Durante quase 2 anos, este juiz levou a cabo uma das maiores investigações já realizadas no Brasil. Auxiliado pela Polícia Federal, auxiliado por 2 procuradores da República, a doutora Leia Batista e doutor Daniel Salgado, durante 2 anos. Um grande juiz, um corajoso juiz. No entanto, por questões que ainda não vieram a lume, este magistrado, no último dia 14, pede o seu afastamento da 11ª Vara de Goiás. Ele pediu o seu afastamento e o Tribunal Regional Federal, na sexta-feira, ele afastou a pedido este magistrado e, a partir desta data, dia 18, outro magistrado conduz a ação penal, preside a ação penal, que resultou neste novo escândalo da República, o chamado escândalo Cachoeira. Muito bem. Quais foram os motivos do afastamento deste magistrado? E eu quero aqui, a senhora presidente, mais uma vez repetir o nome deste grande brasileiro, Dr. Paulo Augusto Moreira Lima. Paulo Augusto Moreira Lima. Quais foram os motivos? Uma semana antes, em um dos vários habeas corpus impetrados pela defesa do Cachoeira, este magistrado prestou informações ao doutor Tourinho Neto. O famoso Tourinho Neto, neste habeas corpus, o juiz defende a licitude das provas. Este magistrado digno defende a senhora presidente que a investigação não se iniciou com fundamento apenas em denúncias anônimas. O magistrado percorre toda a investigação defendendo, a legalidade da investigação. No entanto, o desembargador Tourinho Neto, que aliás é membro do Conselho Nacional de Justiça, em o seu voto na semana passada, entendeu que a prova era ilícita. Conheço o doutor Tourinho Neto há 15 anos.
Como procurador da República em vários estados da região norte do Brasil, já tive oportunidade de, nas ações penais que nós do Ministério Público Federal manejávamos, este desembargador nulificar investigações, nulificar ações penais, mas ao depois o Superior Tribunal de Justiça muda as decisões dele. Felizmente, o doutor Torinho Neto não foi ouvido por outros 2 magistrados da turma que ele faz-se presente no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque nesta tarde, a luz veio a realidade e 2 outros desembargadores entenderam, contrariamente ao que disse o doutor Torinho Neto, e de acordo com o que diz a lei e a Constituição, e de acordo com o que disse o doutor Paulo na 11ª Vara, que a investigação era lícita, ou melhor, é lícita, é constitucional. O doutor Torinho Neto, ele é o zero e vezeiro em nulificar investigações. Cito aqui uma delas. Por exemplo, em 2002, ele foi o magistrado que libertou por 2 vezes o então investigado e processado, no caso Sudã, o senador Jader Barbalho. Continuo. O doutor Torinho Neto é o zero e vezeiro de dar sermão em magistrados e procuradores da República em suas decisões. E eu, aliás, disse a ele aqui na Comissão de Constituição e Justiça, por ocasião de sua sabatina para o Conselho Nacional de Justiça: não cabe a juiz do tribunal, não cabe a qualquer magistrado da República Federativa do Brasil dar sermão em magistrado de 1º grau, em procurador da República. Infelizmente, no Brasil, alguns desembargadores têm o veso de se arvorarem a juízes da causa. Eles não são juízes da causa, eles são juízes recursais. No entanto, eles se entendem como juízes da causa. E o doutor Torinho Neto é um desses. Por exemplo, em 2007, num despacho, ele ofendeu e chamou de desidiosa a procuradora Lívia Tinoco, acusando-a de retardar uma ação que ela havia assumido apenas semanas antes. O MP moveu contra ele uma ação penal no STJ. Eu não sei a natureza se esta ação penal foi ou não para frente. Muito bem. Em 2010, o cidadão Tourinho, o juiz, liberta 40 acusados de roubo e comércio ilegal de madeira em reservas florestais no estado de Mato Grosso. Este juiz, o doutor Torinho Neto, ao meu juízo, é um desembargador que não se encontra cumprindo o que diz a Constituição da República. Falo isso desta tribuna com o dever constitucional de um parlamentar. Não cabe a magistrados de tribunal dar sermão em magistrados, em procuradores da República. Muito bem, um juiz que faz parte do Conselho Nacional de Justiça, não cabe a um magistrado agir desta sorte. Eu tenho aqui várias decisões do doutor Tourinho, várias decisões. Muito bem, ele disse, na sua decisão, o doutor Tourinho, que felizmente não foi mantida pelo TRF, que as interceptações teriam iniciado apenas com denúncia anônima. Isso não é verdade, senhora presidente. Isso não é verdade. O doutor Paulo, da 11ª Vara, nas suas informações, desmente este magistrado. Agora, infelizmente, alguns operadores do direito aqui de Brasília, alguns magistrados, alguns ministros de tribunais superiores, eles entendem que no Brasil não existe crime organizado. Entendem que crime organizado só existiria em filmes, não na realidade em que nós vivemos. No Brasil, nós temos, sim, organizações criminosas que se adonam, inclusive de parlamentares da República, como nós estamos a acompanhar nesse caso. Nós temos nós temos organizações criminosas que se adonam do aparelho do Estado para se valer de licitações fraudadas, para roubar o dinheiro que pertence à República. São os novos bucaneiros, são os piratas do patrimônio público. Estes, alguns magistrados dos tribunais entendem que não existem. Eles estão fora da realidade. Enquanto magistrados de 1º grau de jurisdição
enquanto procuradores da República e enquanto policiais federais, delegados e agentes de Polícia Federal, expõem a sua vida a risco de morte, os magistrados aqui de Brasília, como que numa ilha da fantasia, nos seus gabinetes, muitos deles assim enfeitados, né, com vários diplomas e certificados de honra ou mérito, que nós conhecemos alguns gabinetes, né, com a bandeira do seu estado de origem, ali na sua mesinha da frente, um artesanato do seu estado. Eles vivem em uma ilha, Magistrados federais, magistrados estaduais, promotores de justiça, procuradores da República, policiais, expõem a sua vida, mais uma vez, a risco de morte, e estes magistrados entendem que nós não estamos vivendo o que se denomina de organização criminosa no Brasil. É lamentável, senhora presidente, é lamentável que estes vivam no mundo da lua.